no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do médico endocrinologista e também médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Essa semana, especificamente no dia 14, quinta-feira, foi Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Mas você sabe como prevenir e quais são os cuidados após ter o diagnóstico? Por isso, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre esse assunto tão importante, diabetes. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno, aquele beijo para a família Tupi, mas hoje é dia de um beijinho mais do que especial. Sabe para quem, Heleno? Para uma ouvinte nossa que nos acompanha há muito tempo. Ela vem a ser mãe do Dr. Paulo Galo de Sá. Se você não sabe, eu acho que você não sabe. Não. Presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. É ginecologista lá da UERJ. Sim. Grande colega. Dona Marli Galo de Sá, que está aniversariando hoje. Bacana. Dona Marli, aqui a gente da família Tupi, Heleno Rodai, Regina, eu, nos unimos a vocês para comemorar muitíssimo o seu aniversário, e eu agradeço do fundo do coração o carinho que a senhora tem comigo, porque o Paulinho já deixou isso bem claro. Paulo, parabéns, uma mãe tanto que você tem. Falar do diabetes, né? Você sabe que criaram até uma data para chamar, alertar a população sobre a importância dessa doença. Isso aí. A Organização Mundial de Saúde considera hoje o diabetes uma situação pandêmica, quer dizer, tem no mundo inteiro e tem crescido muito. Vamos tentar explicar por que tem aumentado tanto. E vou citar só um exemplo, acho que números não mentem, né? Quando eu me formei, lá se vão 43 anos, foi em 81, havia no Brasil cerca de 3,8% de diabéticos. Então pegava a população de 81, menos de 4% eram diabéticos. Você sabe quantos diabéticos nós temos hoje, dados de 2023? 10,2%. Ou seja, de cada 100 brasileiros, 10 são diabéticos. E o que nos preocupa é que boa parte desses não tem um diagnóstico firmado. Seja por falta de atenção de alguns médicos, pega uma glicose de 110, e no passado a gente pegava 110 e dizia, cara, isso é normal, diabetes é acima de 140. Nananina não. Se você tiver duas glicoses acima de 125, já é diabetes. Se você faz um exame que só surgiu na década de 90, chamado hemoglobina glicada, que ela mede a variação da glicose. Por quê? Porque quando eu acordo pela manhã, minha glicose está de um determinado jeito. Aí eu vou tomar meu café da manhã. E evidentemente que dependendo daquilo que a gente resolver comer no café da manhã, minha glicose pode subir um pouco ou pode subir muito. Depois eu vou me exercitar, eu vou andar, vou trabalhar e vou almoçar. E da mesma forma, quando eu almoço, dependendo do que eu comer, aquele macarrão com salsicha que você gosta tanto, Adoro, vai subir mais do que se você comer uma salada com filé de tilápia. Parabéns ali pelo bom gosto do almoço de ontem. Mas de hoje também. O de hoje também é muito bom. Mas é dentro de uma dieta razoável. Mas macarrão com salsicha vai subir mais do que deve. Ah, não, foi de ontem, almoço de ontem da Patrícia. Hoje é frango, perdão, eu que falei bobagem. Ontem foi um filé de tilápia também, né? Que eu vinha pra cá ouvindo você, como sempre faço, aliás, babando, né? Mas tá saudável. E aí quando você disse que não gostava de frutos do mar, eu que sou apaixonado por peixes e etc, eu falei, tem que comer macarrão com salsicha. Regina também não gosta, Regina tá coberta de razão. Mas voltando ao diabetes. E o fato é que a nossa glicose varia ao longo do dia. Então se eu me verificar, for fazer a medição da minha glicose, por exemplo, depois que almoçar, eu vou ter um valor. Se eu for medi-la, por exemplo, na hora de dormir, eu vou ter outro valor. A hemoglobina glicada, olha que exame fantástico. Ela consegue fazer a média da glicose ao longo do dia inteiro. Entendi. Dos últimos 4 meses. Olha que coisa fantástica. Então, se eu tenho uma hemoglobina glicada de 6,5, você já está diabético. Pessoas normais chegam no máximo a 5,7. E quem tem entre 5,8 e 6,4, obviamente que estão numa situação de risco para o desenvolvimento do diabetes. A gente resolveu denominar essa situação de pré-diabetes. É uma condição muito importante, porque o médico deve atuar junto ao paciente para fazer algumas correções
para tentar evitar o diabetes. O problema, doutor Silvio, é que eu já vi alguns exames de sangue de pessoas conhecidas e o médico não solicitou a glicada, só a glicose. Aí a pessoa olhou, tá lá 80, 90, tá tranquila. Ah, não tem problema não. Mas aí de repente vai fazer a hemoglobina glicada e ela tá 6, 6,2, 6,3. Quer dizer, ou então mais, né? O ideal seria isso, né? Sempre pedir a glicose e também a hemoglobina glicada, né? Sim, tem que pedir os dois. Então, eu ontem postei no Facebook, você viu, o papiro de Ebers. Sim. É o primeiro relato que se tem na humanidade a respeito do diabetes. É um papiro que foi escrito em 1546 anos antes de Cristo. Então, uma doença que se conhece há mais de 3.500 anos, para a qual ainda não tem cura. Mas da época que eu me formei, 43 anos lá se vão, para agora, o tratamento do diabetes modificou terrivelmente. Para vocês terem ideia, eu tinha 3 classes de drogas que tratavam diabetes em 1982. Hoje eu tenho 13, 14. Então, as oportunidades de planejamento terapêutico que os médicos dispõem, elas são muitas. O problema é que os medicamentos são caros. E o diabetes é, de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, a doença mais cara. E por essa razão, em 2006, George Bush Filho, na época presidente dos Estados Unidos da América, pediu à Universidade de Harvard que estudasse uma maneira de tentar evitar o crescimento assustador de casos de diabetes lá em terra de Obama. E o que ele fez, o Bush? Ele investiu pesado e durante 3 anos pesquisadores de Harvard foram investigar o que poderia evitar o diabetes. Por quê? O que é o tal do diabetes? Silvio ainda não falou. É uma situação metabólica que se caracteriza por intolerância ao açúcar. O açúcar é a glicose, C6H12O6 é a molécula da glicose. Por que essa molécula é tão importante? Porque eu sou um ser vivo. Ser vivo pressupõe que eu detenho a capacidade de produzir toda a energia que eu preciso. E o filé mignon da produção de energia, Heleno, Regina e família Tupi, é a queima da glicose no interior da célula. Razão pela qual é necessário o quê? Que a glicose esteja dentro da célula, mas ela está na circulação sanguínea, ela não está dentro da célula. Quem permite a passagem da glicose dos vasos sanguíneos para o interior das células é um hormônio chamado insulina. Algumas pessoas nascem com essa insulina com uma certa resistência. Ela precisa produzir uma quantidade maior de insulina para que a glicose penetre na célula e o indivíduo possa produzir energia e, portanto, se manter vivo. Olha como é importante. E ele vai produzindo insulina a rodo. E se ele, por exemplo, exigir que haja produção de insulina, isso acontece quando, por exemplo, eu exagero no carboidrato, não é só o açúcar, o amido, que está presente na massa, está presente no pão, está presente no arroz, na batata, no aipim. Isso também é amido, é carboidrato. Eu preciso de mais insulina. Qualquer órgão, Heleno e família Tupi, do nosso organismo, que a gente exija dele um esforço maior do que ele havia sido programado para fazê-lo, o tempo de vida útil desse órgão vai ser menor. Então, pessoas com resistência insulínica ao longo da vida vão acabar desenvolvendo diabetes, o diabetes do tipo 2, que não por outra razão, 90% de todos os casos de diabetes no mundo são do tipo 2. Eu tenho outros tipos. Eu tenho o tipo 1, que normalmente surge na infância e adolescência e é uma doença, acredite-me, completamente diferente do tipo 2. Mas por que, doutor Silvio? Porque no tipo 1 eu tenho uma destruição aguda do pâncreas endócrino, aquele que tem as células de Langerhans, que produzem insulina. É uma doença que um anticorpo vai no pâncreas, exclusivamente nele, e destrói as células responsáveis pela produção de insulina. E aí eu perco a capacidade de produzir energia, minha glicose sobe rápido e muito. Tanto que 50% dos casos desse tipo de diabetes, o tipo 1, em criança e adolescente, o diagnóstico é feito numa situação de coma cetoacidótico. É uma complicação aguda grave. Então, é o tipo 1. O Brasil é um dos campeões mundiais do tipo 1, é bom a gente saber, por razões que a gente não sabe. Tem uma discreta influência genética assim, está associado a algumas infecções virais. Por exemplo, a cachumba é um vírus que pode provocar o tipo 1. O tipo 2 é a resistência à insulina, que está ligado ao estilo de vida que a gente leva. E veja bem, por que tem crescido? Porque há 50 anos atrás, Heleno, a gente se exercitava muito mais do que a gente se exercita hoje. Deus nos deu 2 pernas, porque nós somos animais
bípedes, com essas patas de sustentação, a gente deveria se locomover o tempo todo. O que Heleno e Silvio fazem o tempo todo? Ficam sentados. Papai do Céu tinha nos dado 2 bumbuns e não 2 patas. Mas nós somos obrigados a isso, porque no trabalho do Heleno e do Silvio, ficar sentado é condição sine qua non para a gente poder produzir. Mas eu tenho que pelo menos tirar 1 hora do meu dia para me locomover. E aí eu fico sentado assistindo série, eu fico sentado ouvindo o Heleno. Eu não ando, eu posso andar com o auricular aqui e fazer minha caminhada ouvindo o Heleno, qual o problema? Mas não, eu acabo ficando sentado. Ah, que dia estafante, estou cansado. Então o tipo 2 está ligado à obesidade. A obesidade tem sido um problema crescente no mundo inteiro, não é um problema nacional, é um problema mundial, em função do estilo de vida que a gente tem. Uma alimentação desequilibrada, pouca atividade física. O grande problema do diabetes, Heleno, é que é uma doença silenciosa. Apesar de que na fase aguda ela pode se manifestar por muita sede, urinar muito, várias vezes à noite, fraqueza. Por que fraqueza, astenia? Porque ele não está conseguindo colocar glicose na célula para ela produzir energia. Se eu não produzo energia, eu fico cansado. Então é um sintoma do diabetes. Mas no início do tipo 2, rigorosamente nenhum sintoma está presente. O indivíduo vem aqui, faz o programa do serviço de saúde, quando ele vai ver a glicada dele está 6,6, já está diabético, sentindo rigorosamente nada. Mas se ele não começar a tratar e ela ultrapassar 7, 7,5, as complicações vão advir. O meu abraço ao professor Edson Creatinina, doutor Creatinina, falou, não vai esquecer de falar do problema renal. Claro que não, Edson. Sabidamente o diabetes é a principal causa de doença renal crônica, de transplante renal. Além disso, é a principal causa de cegueira adquirida, é a principal causa de amputação não traumática e aumenta o risco de um infarto e um derrame em 2 a 3 vezes. Isso é para vocês terem uma ideia da magnitude. Como prevenir? Alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e, não menos importante, peça ao seu médico pelo menos 1 vez por ano. Fazer uma glicemia, pegar a tirinha reagente da urina para ver se tem alguma alteração, fazer hemoglobina glicada, como a Helena citou, e vamos manter uma vida normal. Falaríamos 2 horas, mas por hoje é só. Semana que vem, lúpus. Maravilha. Então, domingo que vem, Dr. Silvio Provenzano de volta falando sobre lúpus aqui no Rádio Serviço Saúde. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, Helena. Mais uma vez agradeço à Rádio Tupi a oportunidade de falar de uma doença que é de suma importância para todos nós. Verdade. Bom domingo, querido. Um abraço, amigão. Tchau, tchau. Super Rádio Tupi.